Olá pessoal, tudo bem? Então vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de desenho geométrico, tá? Hoje nós vamos estudar sobre os ângulos, tá? Que é um assunto fundamental dentro da geometria plana. Beleza pessoal? Vamos começar? Então venham comigo. Continuando o nosso conteúdo, nós vamos falar agora sobre os ângulos consecutivos. Lembrando que dois ângulos são consecutivos quando têm o mesmo vértice e um lado em comum, certo? Então, gravem isso aí, ó. Dois ângulos são consecutivos quando ele tem o mesmo vértice e um lado em comum, certo? Nós temos aqui estes ângulos, certo? Vamos analisar quais ângulos que nós temos aqui. Então, vem comigo, ó. Nós temos o ângulo AOC e COB, certo? Temos também os ângulos AOC e AOB. Temos também o ângulo COB e AOB. Agora nós vamos verificar quais desses ângulos são consecutivos. Lembrando que para eles serem consecutivos, nós temos que ter o mesmo vértice e um lado em comum. Então, nesse primeiro exemplo aqui, ó, nós temos o ângulo AOC e COB. Será que eles são consecutivos? São. Sabe por quê, pessoal? Porque eles têm o mesmo vértice, tá? Que no caso aqui é o O, tem o O aqui e o O aqui, e um lado em comum. Qual o lado comum que eu tenho aqui? OC e OC também, tá? Aqui vai ser do mesmo jeito, ó. Eles são consecutivos, sim, por quê? Porque aqui eu tenho o mesmo vértice, tá? Que é o ponto O, e o mesmo lado em comum. Qual o lado em comum que eu tenho? AO e AO. E nesse terceiro par de ângulos aqui, ó, eu tenho o ponto O, que é o mesmo vértice, tá, dos dois ângulos, e tenho o lado em comum. Qual é o lado em comum? OB e OB. Então eu posso dizer que esses pares de ângulos são consecutivos, certo? O nosso conteúdo de ângulos, nós vamos aprender agora sobre os ângulos adjacentes, tá? Então vamos ver a definição. Dois ângulos, eles são adjacentes quando eles são consecutivos e quando não tem pontos internos em comum, certo? Então vamos ver aqui um exemplo para vocês entenderem melhor, certo? Então nós temos aqui, ó, o ângulo AOC, certo? E o ângulo COB. Vamos ver, ó. Para ele ser adjacente, ele tem que ser consecutivo, tá? Mas lembrando que para dois ângulos ser consecutivos, ele tem que ter o mesmo vértice, tá? E um lado em comum. Então nós já podemos dizer, ó, que ele é quase um ângulo adjacente, tá? Por quê? Porque ele tem o mesmo vértice e um lado em comum. Agora repare o seguinte, além de ser consecutivo, o ângulo adjacente não pode ter pontos internos em comum. Esses dois ângulos têm algum ponto interno em comum? Não, né, pessoal? Então eles são adjacentes, certo? Agora repare o seguinte, se eu pegasse aqui o ângulo AOB, tá? O ângulo AOB e o ângulo AOC, eles seriam adjacentes? Não, por quê? Porque eu tenho o ponto C, que é interna aqui, ó, porque eu tenho um ponto C, que é um ponto comum desses dois ângulos, tá? Peguei o ângulo AOB e o ângulo AOC, ou seja, eu tenho esse ponto interno a esses ângulos aqui, ó, certo? Então não seria adjacente. Ainda sobre os ângulos adjacentes, observe que duas retas concorrentes, elas vão formar vários ângulos adjacentes, tá? Então eu tenho uma reta aqui e a outra reta, e essas duas retas ao se cruzarem, elas vão formar vários ângulos adjacentes, tá? Então, por exemplo, nós vamos ter o ângulo AOB e BOC, temos o ângulo BOC e COD, temos o ângulo COD e DOA, e DOA e AOB.
Observe o seguinte, ó, todos esses ângulos aqui, eles são adjacentes, tá? Por quê? Porque ele tem o mesmo vértice, um lado em comum, e não possui pontos internos em comum, tá? Por exemplo, ó, AOB e BOC, tá? Eles não possuem ponto interno em comum. BOC e COD não tem pontos internos em comum, tá? Então, se eles possuem o mesmo vértice e têm um lado em comum e não possuem pontos internos em comum, eles são adjacentes, certo? Dando continuidade, nós vamos falar sobre os ângulos opostos pelo vértice, tá? Então, o que são ângulos opostos pelo vértice? São ângulos não adjacentes formados por duas retas que se cortam, são chamados de OPV, tá? Ou seja, ângulos opostos pelo vértice. Entendeu alguma coisa, galerinha? Não, né? Então, vem comigo que vocês vão entender, ó. Quando duas retas se cruzam, certo, pessoal? Elas vão formar 4 ângulos, tá? Aí, pessoal, repare o seguinte, ó. Esse ângulo aqui, ele é oposto a esse ângulo aqui, certo? Então, oposto, sempre que eu falar oposto, é o que está olhando para ele. Ó. Quem que está olhando para ele aqui? O ângulo OCD é oposto ao ângulo AOB e o ângulo AOD é oposto ao ângulo COB, tá? Porque quem está olhando, ó, esse ângulo aqui está olhando para esse e esse ângulo aqui está olhando para esse daqui, certo? E outra dica importante, ó. Ângulos opostos pelo vértice são ângulos que possuem a mesma medida. Ou seja, ó, esse ângulo AOB ele vai ter a mesma medida do ângulo OCD. E o ângulo AOD tem a mesma medida do ângulo COB. Entendido? Então, resumindo, ó, o ângulo AOB e o ângulo COD são ângulos opostos pelo vértice, tá? Como eu já falei, porque um está olhando para o outro. E o ângulo AOD e COB são ângulos opostos pelo vértice também, ó. Por quê? Porque esse está olhando para esse daqui. Logo, então, nós podemos dizer que a medida do ângulo AOB é igual à medida do ângulo COD. E que a medida do ângulo AOD é igual à medida do ângulo COB. Vamos fazer um exemplo para você entender melhor, tá? Por exemplo, determine as medidas x e y a seguir. Certo? Então, ó, nesse exemplo aqui, ele quer que nós determinamos os valores de x e y. Então, nós temos aqui, ó, duas retas, elas se cruzaram, tá? E quando elas se cruzaram, elas formaram 4 ângulos, certo? Repare o seguinte, ó, eu tenho esse ângulo aqui que mede 64 graus. Se lembra que eu falei que esse ângulo aqui é oposto a esse ângulo aqui e que os ângulos opostos têm a mesma medida? Então, se esse ângulo aqui é oposto a esse e esse aqui mede 64 graus, então o x também vai medir 64 graus, certo? Falta descobrir agora o valor de y, tá? Repare o seguinte, ó, se nós juntarmos esses 3 ângulos aqui, nós vamos formar meia volta, né? Um ângulo de meia volta, ou seja, 180 graus. Então, se eu tenho 64 graus aqui para 180, falta quanto? 116 graus, certo? Então, o valor de y é 116 graus. Por quê, professor? Porque quando eu somo esses 3 ângulos, tá? Ele forma um ângulo de 180 graus. Então, se eu tenho 64 graus, então quanto é que falta aqui, ó, para fechar os 180 graus? 116 graus, tá? Então, y é igual a 116 graus. Em seguida, nós vamos falar sobre os ângulos complementares. Essa aqui é bem simples, tá? Então, dois ângulos são complementares quando a soma de suas medidas é igual a 90 graus, certo? Observe o seguinte, ó, eu tenho o ângulo aqui AOB, cuja medida é igual a 30 graus. E nós temos aqui o segundo ângulo, o ângulo COB, que mede 60 graus.
Observe que se nós pegarmos a medida do ângulo AOB mais a medida do ângulo BOC, ou seja, o ângulo AOB mede 30, né? E o ângulo BOC mede 60. Então, 30 mais 60 é igual a 90. Então, eu posso dizer que o ângulo AOB e o ângulo BOC são ângulos complementares. Por quê? Porque a soma das medidas dos dois ângulos é igual a 90 graus. Certo? Vamos estudar agora os ângulos suplementares, tá? Então, o que são ângulos suplementares, galerinha? Dois ângulos são suplementares quando a soma de suas medidas é igual a 180. Então, é super fácil também, ó. Vamos lá. Eu tenho aqui o ângulo AOB, tá? E esse ângulo AOB mede 30. E eu tenho esse outro ângulo aqui, ó, COB. O ângulo COB, ele mede 150 graus. Se nós pegarmos o ângulo AOB e somar com o ângulo BOC, ou seja, 30 mais 150 graus, nós vamos ficar com 180 graus. Então, eu posso dizer que os ângulos AOB e BOC são ângulos suplementares. Por que são ângulos suplementares? Porque a soma desses dois ângulos é igual a 180. Fechado? Vamos fazer agora alguns exemplos, tá? Determine a medida do complemento do ângulo que mede 76 graus e 30 minutos. Tá? Então, vamos fazer um exemplo aqui. Lembrando que um ângulo é complementar quando a soma dele é igual a 90 graus. Então, o que nós vamos fazer? Ó? 90 graus. Como eu sei que um ângulo complementar mede 90 graus, então nós vamos pegar 90 graus menos 76 graus e 30 minutos. Então, vamos lá. Ó. Lembrando que nós devemos colocar grau embaixo de grau e minuto embaixo de minuto. Vamos resolver? Eu posso tirar 0 minuto de 30 minutos? Não. Então, o que é que eu faço? Eu vou pegar emprestado 1 grau de 90 graus. Então, eu vou ficar com 60 minutos. 60 minutos menos 30, eu vou ficar com 30 minutos. Como eu passei 1 grau emprestado para cá, eu não vou ter mais 90 graus, eu vou ficar com 89 graus. E 89 graus menos 76 graus é igual a 13 graus. Certo? Então, o complemento do ângulo que mede 76 graus e 30 minutos é 13 graus e 30 minutos. Porque se eu pegar e somar eles dois, eu vou obter 90 graus. Certo? Bora fazer mais um exemplo? Então vem comigo. Ó. Exemplo 2. Determine a medida do complemento do ângulo de 70 graus. Tá? Essa é bem mais simples. Ó. Eu só quero saber o complemento do ângulo de 70 graus. Lembrando que o complemento, dois ângulos são complementares quando a soma de suas medidas é igual a 90. Então, se eu tenho um ângulo que mede 70 graus, o meu outro ângulo deve medir 20 graus, né? Pronto. Certo? Show, né? Vamos fazer dois exemplos agora de ângulos suplementares. Então, determine a medida do suplemento do ângulo que mede 68 graus e 38 minutos. Lembrando que dois ângulos são suplementares quando a soma deles é igual a 180, né? Então, vamos lá. Ó. Eu vou pegar 180 graus menos 68 graus e 38 minutos. Então, vamos ficar 180 graus menos 68 graus e 38 minutos, certo? Você lembra? Ó, quando eu não tenho nada, eu completo com 0. Então, eu não posso tirar 0 minuto de 38. Então, eu vou pegar emprestado 1 grau de 180. Então, quando eu pego emprestado 1 grau, eu não vou ficar com 0 graus, e sim com 60 minutos. E 60 minutos menos 38 minutos, eu vou ficar com 22 minutos. Como eu doei 1 grau, então eu fiquei aqui com 179. E 179 graus menos 68 graus, eu vou ficar com 111 graus.
Certo, galerinha? Super fácil, né? Vamos fazer mais um exemplo? Determine a medida do suplemento do ângulo de 37 graus. Então, vou procurar um ângulo que somado com 37 graus seja igual a 180. E esse ângulo é igual a 143 graus, né? Porque quando eu somo 143 graus com mais 37 graus, é igual ao suplemento, ou seja, 180 graus. Certo, pessoal? Então, para finalizar nossa aula, nós vamos falar sobre as propriedades da congruência. Se lembre que o símbolo que representa a congruência são essas três barrazinhas, tá? Lembrando que dois ângulos são congruentes quando eles possuem a mesma medida, certo? Por exemplo, nós temos aqui o ângulo AB, tá? O ângulo CD e o ângulo EF, tá? A primeira propriedade é a propriedade reflexiva, tá? O que diz a propriedade reflexiva? Diz que todo ângulo é congruente a si mesmo. Ou seja, por exemplo, o ângulo AB ele é congruente a si mesmo. Por quê? A propriedade reflexiva é como se, por exemplo, esse ângulo aqui estivesse olhando para o espelho. Então, quando ele olha para o espelho, ele vê o seu próprio reflexo, certo? Então, todo ângulo é congruente a si mesmo. A próxima propriedade é a propriedade simétrica. A propriedade simétrica diz o seguinte, ó, diz que um ângulo, tá? O primeiro ângulo, ele vai ser congruente ao segundo ângulo, certo? Então, eu posso dizer também que esse segundo ângulo é congruente ao primeiro, certo? A última propriedade é a propriedade transitiva. A propriedade transitiva diz o seguinte, ó, o primeiro ângulo ele vai ser congruente ao segundo ângulo, então o segundo ângulo ele será congruente a um terceiro ângulo. Logo, então, posso concluir que o primeiro ângulo é congruente ao terceiro ângulo também. E assim nós finalizamos o nosso conteúdo de ângulos, tá? Um grande abraço e até a próxima aula. Valeu, galerinha!